Abra comigo a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Amém? Versículo 15. Os obreiros já estão orientados o que tem que fazer na hora do culto também, estão treinando os obreiros. Então, quanto com a irmã Ana Paula, que hoje está de vigia aí. Romanos capítulo 8, versículo 15, Miguelzinho, nós vamos ler até o 17, tá bom? Quantos acharam Romanos 8, 15? Diga, achei. Diz assim a palavra de Deus: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amados, nós estamos nesse ano o tema chamado maturidade cristã. E semana passada nós começamos uma série de mensagens que vai alguns domingos falando sobre a maturidade cristã. E nós na ocasião falamos que não adianta ser só filho, mas precisa-se chegar um tempo para que esse filho possa ter por acesso completo à herança. O apóstolo Paulo vai dizer que o menino, enquanto é menino, ele não tem diferença do escravo. Por quê? Porque ele é menino. Então ele ainda precisa ser treinado, orientado por tutores e por administradores, até que o tempo determinado chegue e ele cresça. E quando ele crescer, e quando a maturidade chegar, ele possa ter acesso por completo à herança. Enquanto ele não cresce, enquanto ele não chega à maturidade, ele tem gotas da herança. Para ele precisar acessar alguma coisa, ele precisa pedir aos tutores. E os tutores vão avaliar se aquilo faz bem entregar ao menino. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, me comportava como menino, agia como menino, mas agora que sou homem, falo, trato das coisas que os homens tratam. Então, irmãos, a maturidade, ela faz parte da nossa vida. A maturidade, ela faz parte também da vida da igreja. Lembro a vocês que a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Por que, pastor, a igreja é um organismo vivo? Porque ele é um corpo. E esse corpo está ligado ao cabeça, que é Jesus. Nós somos organização enquanto CNPJ, mas nós somos organismo vivo. Somos membros de um só corpo. Alguns poderiam até dizer assim: pastor, por isso que eu não gosto de departamentalizar a igreja, porque a igreja não é departamento, a igreja é corpo. Quando a gente compreende isso do lado espiritual, é corpo, mas na questão organizacional é por departamentos. Já pensou se a gente não fosse organizado? Já pensou se a irmã do louvor aqui não fosse organizada? O rapaz no teclado, o rapaz no violão, ele ia dar um tom, ele ia cantar de outro tom, o menino ia entrar de outro e a bateria ia estragar tudo. Então eles também se organizam. Para quê? Para que eles também possam oferecer o melhor culto a Deus. Para que eles possam oferecer o melhor que eles têm a Deus. Então precisa de uma organização. A maturidade é isso, irmão. A maturidade, ela vai organizando as coisas da nossa vida. Quando você vai se tornando mais velho, você vai deixando alguns costumes que você tinha quando menino. Hoje eu conversava com meu filho e ele é grandão,
vocês viram que ele é grandão, ele é maior do que eu, mas ele só tem 14 anos. E eu falei, meu filho, o que você gosta de ver? Qual é a série que você está vendo? Para mim entrar no mundo dele, né? Ele, pai, eu estou vendo Ben 10. Meu Deus, Ben 10. Eu pensei que ele estava vendo outras séries. Que bom que ele ainda é um menino. Que bom que ele ainda se comporta como um menino. Tantos meninos da idade dele já estão fazendo sinalzinho de arma, já estão até engravidando outras meninas da minha idade. E o meu filho tem se mantido numa pureza. É um menino calmo, jovem, glória a Deus, totalmente diferente do pai, quando tinha aquela idade. Amém? Por quê? Porque ele já teve a oportunidade, ele já nasceu no berço evangélico, não. Amém? Então, irmãos, a maturidade, ela vai nos levar à herança. E o tema dessa mensagem hoje aqui à noite é a herança. Que herança é essa? A herança que eu e você precisamos acessar como filhos de Deus. Mas agora, se você não tem conhecimento daquilo que você herdou, como você vai acessar? Amém? De repente você tem alguns milhões numa conta aí que foi deixada para você e você não sabe. A irmã ali deu glória a Deus. Já pensou se o pai dela, que era um lord, né? Era um duque, né? O Irlanda. Esse nome é um nome pesado, né? É o que? Austríaco? Alemão? De repente, o conde alemão Irlanda deixou para ela alguma conta aí recheada e ela não sabe. Por quê? Porque ela não tem conhecimento da herança dela. Então, irmãos, todo herdeiro necessariamente ele é um filho. Até aqui a gente encerra. Nós já falamos isso de manhã na escola bíblica, falamos no domingo passado. Todo herdeiro ele é um filho. Ele só é herdeiro porque ele é filho. Então, para acessar a herança, você tem que ser filho. Diga amém. Pastor, o que dá direito à herança? O que dá direito à herança é a filiação. É a filiação. Só vai acessar a herança quem é filho. A herança ela foi feita por filho. E aí você me pergunta, pastor, como que eu me torno filho? Você se torna filho através do que diz João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Então você só se torna filho depois que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmão, Jesus veio para o seu povo. Jesus veio para um povo determinado. Ele veio para os hebreus, ele veio para os judeus, ele veio para aqueles que são descendentes de Abraão. Mas chegando lá, esses não reconheceram Jesus como Salvador, não reconheceram o ministério messiânico. Ah, meu irmão, mas isso abriu uma oportunidade para nós, porque nós não éramos filhos, e a partir disso, aqueles que o rejeitaram, abriu brecha para nós, que o recebemos como Senhor, o recebemos como Salvador, tornarmos também o direito de sermos filhos. Então eu me torno filho quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando Jesus é a razão do meu viver, quando Jesus é o motivo da minha canção, quando Jesus é o meu pensamento, quando Jesus é o meu deitar, quando Jesus é o meu levantar. Ah, irmão, quem dera se todos os crentes pudessem entender que só Jesus pode dar salvação. Tem muito crente que ainda está buscando outras coisas. Está buscando óleo, está buscando a flanela ungida, está buscando em figuras de homens, quando na verdade só Jesus pode dar salvação ao homem. Ninguém nasce filho de Deus, pois nós não nascemos do sangue, nem da carne, nós nascemos da vontade de Deus. Querido, Deus sonhou com você. Deus pensou em você. Uma das
grandes ferramentas que nós temos para pregar contra a pessoa que está em ponto de se suicidar é que muitas das vezes a pessoa que entra em depressão ou que quer tirar a vida porque ela pensa que ela não é nada, que tudo acabou. Mas tudo está no controle de Deus. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um plano na sua vida, como Ele tem um plano na minha vida. Deus não só tem um plano na sua vida, Deus tem um ministério para você. Deixa eu te dizer um negócio que alguns meses atrás eu disse nessa igreja. Eu fui um pioneiro na minha casa. A minha casa era uma casa de... Eu não posso nem falar o que era aqui, né? De verdade, porque vai ser antiético. Mas a minha casa era uma casa de alcoólatras e drogados. A minha casa era uma casa de prostituição, irmãos. A minha casa era uma casa que Deus olhava do céu e não se agradava. Mas Deus deu graça, Deus viu graça e me chamou. E quando Ele me chamou, eu ouvi a voz dEle. E a voz dEle é suave, a voz dEle é doce. A voz dEle curou os meus traumas. A voz dEle curou os meus medos. A voz dEle curou as minhas debilidades, as minhas fragilidades. A voz dEle curou. Quando Ele me chamou, eu não retive. Eu me lembro até hoje, o pastor da minha igreja estava pregando Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, oh aleluia, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu me lembro que naquele dia, naquele domingo à noite, ele disse assim: alguém aqui quer abrir a porta do coração para Jesus entrar? E eu não confesso que fiquei envergonhado, mas uma força dentro de mim queria levantar a mão, e a carne dizia baixa, e o Espírito dizia levanta, e a carne dizia baixa. Aí um amigo meu olhou para mim e falou: vai, cara, entrega a vida para Jesus. Aí eu levantei a mão. Aí o pastor Gideão falou: temos mais um jovem ali, vem aqui à frente. E eu fui à frente naquele dia, 19 pessoas aceitaram Jesus junto comigo. E aí ele orou pela minha vida. E eu me lembro, irmãos, que nós, quando eles nos chamavam, nós ficávamos dispostos para ele. Não, seu boneco, dispostos. Nós ficávamos com as costas viradas para frente, e ele orava por nós. E lá atrás, no final da igreja, já tinha uma equipe de consolidação com bandeiras escritas: seja bem-vindo à família de Deus, Jesus te ama, essa é a sua nova família. E ele orava pela gente, orava por todos que estavam ali, e ele dizia: agora a maldição da primeira geração está quebrada, da segunda geração está quebrada, da terceira e da quarta. E ele declarou que o meu nome estava escrito no livro da vida. E ele fez a gente repetir: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de agora eu vou viver para ti. Irmãos, eu peguei aquilo como uma verdade. E aí ele falou assim: agora eu quero que você ore, que a sua família está te esperando. Eu pensei que a minha mãe e meu pai estivessem lá. Eu falei: não acredito. Quando eu olhei, era a igreja, irmãos, com bandeiras, com símbolos sonorosos, com bandeiras, o pessoal do louvor fazendo barulho. Mas por quê? Porque agora havia festa no céu, porque os pecadores se arrependeram da terra. E eu entreguei a minha vida a Jesus. E a partir daquele momento eu deixei de ser criatura. Eu deixei de ser alguém que foi apenas criado para ser filho. Então, irmãos, eu nasci da vontade de Deus. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Filho de bicheiro, cheirador de cocaína, filho de uma empregada doméstica que adorava entornar o Lé. E quando entornava em Lé, incorporava um negócio que ela se sentia mais bonita do bar. Tinha namorado pra caramba. Se vocês olharem as mãos da minha mãe, tem marcas de tiro, porque até tiro ela já tomou. Que família é essa, irmão? Eu tive um irmão com 18 anos, morreu numa boca de fumo.
o Senhor me alcançou. Por isso que Deus, Ele sonha com a gente, irmãos, Ele nos deseja, porque nós somos meninas dos seus olhos, nós fomos feitos à imagem e à sua semelhança. O inferno, ele não foi feito por ser humano, o inferno foi feito por diabo e os seus demônios, o céu foi feito para nós. O céu foi feito para mim, para a tua casa, o céu foi feito para mim, para você. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele nos deseja, nós somos feitos segundo a vontade dEle. Amém? Primeiro, para ser filho é necessário que tenha um novo nascimento em Cristo Jesus. João 3,3, coloca aí, para o povo poder acompanhar. João 3,3 diz o seguinte: e respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Já percebeu que para Jesus a gente sempre bota um empecilho? E esse homem aqui é Nicodemos, irmãos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um doutor da lei. Nicodemos é um cara entendido, um cara que estudou as Escrituras, que dedicou a sua vida a estudar as Escrituras. E agora a Bíblia vai dizer em João capítulo 3 que ele vem visitar Jesus secretamente. Por que secretamente? Porque ele não poderia ser visto com Jesus, porque ele poderia perder prestígio. Porque se ele, sendo homem, ele da lei, e para os homens daquela época, Jesus já estava perturbando a lei. Jesus já estava perturbando a Jerusalém. Então ele vem ter um encontro com Jesus e ele fala: mas eu sendo velho, posso nascer de novo? Aí Jesus fala para ele: Nicodemos, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus disse para ele, a palavra do grego, quando você vai ver nascer de novo no grego, não significa entrar na mãe, mas nascer do céu. A palavra do original no grego aponta nascer do céu. Então, para nascer de novo, se tornar uma nova criatura, deixar de ser um ser criado apenas para se tornar filho, precisa nascer do céu. Amém? E aí, irmão, todo herdeiro, por que eu digo herdeiro? Porque se deixou de ser criatura, passou a ser filho, passou a ser quê? Herdeiro. Foi isso que eu li para você em Romanos. O Espírito de adoção veio sobre nós. E agora que nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. E se ele padeceu, nós também padeceremos com ele. E também seremos glorificados como o Filho glorificado foi. Então, meu amado irmão, todo herdeiro passa por 3 estágios. Quais são os estágios, pastor? Justificação. Todos nós fomos justificados do nosso pecado. Todos nós fomos justificados dos nossos erros. Pastor, o que é justificação? Nos tirou da injustiça, nos fazemos justos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos, irmão. O pecado deforma o homem. Aleluia. Sabe o que a serpente fez no início? A serpente, ela quis deformar aquela obra-prima de Deus. A obra-prima do Senhor, ela foi deformada pelo pecado. Aleluia. A imagem dele já era uma imagem de um derrotado. E aí o que ele fez? Aleluia. Ele quis também manchar a imagem daqueles que Deus o criou. E aí o homem não vigiou, o homem pecou. E aí o que diz Romano? Destituído
justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando o homem caído passa a ser filho, através de Jesus, pela justificação. O que é a justificação? É tirar você da injustiça que o pecado faz e te promover a justo, santo, como Ele é. Segundo estágio, o homem, o filho, o herdeiro, ele passa pela regeneração. O que é regeneração, Senhor Pastor? É a experiência do nascimento. Olha o que diz as Escrituras. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Tiago 1,18 diz: segundo a vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que mais? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, e vos regenerou, e vos salvou, e vos lavou, e vos colocou assentado com príncipes e princesas, estando vós mortos em vossas ofensas e vossos pecados. Deus, quando nos olha, não olha o nosso pecado. Quando Deus nos olha, Ele não olha o nosso erro. Deus olha a cruz, Deus olha o sangue, Deus olha a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. O diabo é que olha o nosso pecado, irmão. O diabo é que olha o nosso pecado, porque uma vez filho, já lavado pelo sangue do Cordeiro, o diabo é que olha o nosso pecado para nos acusar. Irmãos, museu. Quantos já foram em museu? Diga amém. Museu só tem o quê? Não, velharia não. É obra de arte. Quando você vai no museu, você só vê coisa antiga. Velha é uma coisa, antiga é outra. Amém? Você só vê coisa antiga. Satanás, ele é como um museu. Ele só tem nosso coisa antiga. Por quê? Porque ele não conhece o nosso futuro. O nosso futuro está na mão de Deus. O que ele sabe é o que a gente fez no passado. O que ele sabe é o que a gente praticou no passado. O que ele quer? Ele quer nos separar de Deus, trazendo coisas do passado. Por isso que muitos de nós, por isso que muitos crentes pararam, travaram. Sexta-feira eu disse no discipulado aqui, Lucas 2,52, não precisa colocar não. Eis que vos dou poder para pisardes e toda a força do maligno. Não é isso que diz lá? Que Ele nos deu poder. Poder naquele texto quer dizer autoridade. Para pisar em quê? Serpentes. Serpente significa mentiras. E escorpiões. O que o escorpião faz quando ele pica um ser humano? Paralisa. Muitos crentes foram paralisados pela picada do escorpião. E eles não conseguem mais avançar. Por quê? Porque estão paralisados. Lembra quando você era mais novo que você brincava de estátua? 1, 2, 3, estátua. Aí você tinha que parar onde você estava. A Ana Paula vivia perdendo. Que sempre foi toda agitada. Estátua! Mexeu, está com você. E ganhava quem ficava paradinho, né? Tem muito crente que está assim, irmãos. Está parado, está paralisado. Fazia uma grande obra, mas foi picado pelo escorpião. De repente caiu num laço. E agora não se vê mais digno, justo de voltar. Mas eu tenho
pelo sangue de Jesus no Calvário, pelo sangue. Amém? Então isso é regeneração. Eu me lembro quando a minha mãe se converteu. Pastor, aquela moça que você falou se converteu? Sim, ela se converteu. Foi difícil, mas ela se converteu. E um dia, nós estávamos, ela já estava na igreja há alguns anos, já tinha sido batizada nas águas, já participava da ceia, já entendia o que era ceia. E nós estávamos na casa da minha irmã e do meu cunhado, que são membros dessa igreja. Minha irmã está internada, meu cunhado, eles moram em Vaz Novo, enfim. Mas reafirmaram esses dias comigo que são membros. Estamos orando para ela operar e voltar logo no coração. E um dia nós estávamos na casa dele, Mateus. Eles tomando uma, ouvindo Zeca Pagodinho, meu cunhado era pagodeiro, era sambista, né? Tomando uma. Aí ele virou para mim assim, já tinha tomado algumas, já estava mais para lá de Madureira do que para cá. Aí ele, quer desligar? Está frio? Pode ligar, ligar. Não acredito que estou com frio. Estou com calor, gente. Falei, mais casada, amém? E aí, nós estávamos sentados, e aí, falamos sobre igrejas, quando ele falou assim, é muito fácil agora para donador de ir para a igreja. Fê, cruzado com as pernas cruzadas, com a mão assim na mesa, cigarro, copinho, aprontou, agora correu para a igreja. E os pecados que ela cometeu? Eu falei, meu amigo, os pecados que ela cometeu, Deus não vai isentar ela das consequências. Mas ela decidiu se tornar uma nova criatura. Sabe qual é o problema do diabo? É que ele quer nos acusar a imagem que nós éramos antes. Mas a cruz nos libertou. A cruz nos salvou, irmãos. Amém? O diabo não tem autoridade sobre o filho. O diabo não tem autoridade sobre os filhos. Ele chegou diante de Deus e falou assim, ó. Deus falou, de onde tu vens? Eu estou passeando a terra e rodeado, porque ele não tem casa. Escuta um negócio que eu vou te dizer nessa noite. Deus é família. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É família e o diabo. Ele é sozinho. Então ele quer fazer que as famílias se acabem. Ele quer levar o homem à perdição. Ele quer levar o homem a romper limites. Ele quer levar o homem ao chão. Essa é a função dele. E aí, a Bíblia fala que os filhos de Deus foram se apresentar. Aquele texto fala de anjos. E o diabo foi junto. E Deus dá testemunho de um homem, Jó. Viste meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal. E Deus começa a dar testemunho dele. Já pensou Deus dando testemunho da gente? Já pensou, Ana Paula, Deus dando testemunho de você? Eu creio. Eu creio que Deus dando testemunho de nós. Ah lá, está vendo meu servo que se desvia do mal? Ah lá, pode acelerar para fechar o cara que fechou ele do trânsito, mas ele começa a cantar o hino da harpa, ele começa a cantar no ambiente de glória, aí deixa passar no buzina. Oh, glória! Aí o diabo falou assim, mas também, tudo que ele tem, tu deste. E tem uma palavra no texto ali que é interessante. O diabo fala assim, tu colocaste sobre ele uma cerca. Só que o texto não fala que foi Deus que colocou. A gente entende que foi a obediência de Jó que gerou uma cerca sobre a vida dele. Amém? Porque a obediência gera proteção. Aí Deus falou assim, ah é? Então, toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. Porque só quem pode tocar na vida do filho é Deus. Eu tenho meu filho Miguel, Benjamin pequenininho. Só quem tem autoridade de chamar a atenção dele, dar as palmadas, sou eu e a minha esposa e a minha sogra que fica com ele o dia inteiro.
Nem a minha mãe tem direito de dar uma pomada nele. Ela só fica com ele algumas horas. Aí você pensou, meu filho, 7, 8 aninhos, chega um galão lá na rua e senta a mão nele. Não tem autoridade para fazer isso. Só quem tem autoridade é o pai. E a Bíblia garante isso. Pega a criança, pega a vara e corrige ele. Minha mãe levava isso tão a sério que me dava um negócio de bater em cavalo. Ela trabalhava com um magnata que tinha cavalo no jockey. Na casa dele tinha troféus dos jockeys que ganhavam. E tinha aquele negócio, aquele chicote que bate pro cavalo correr. Ela tinha os 2 desses em casa. Rapaz, ela pensava que isso aqui era carne de burro. Tá ali, pancada. Irmãos, eu nasci na base da pancada. Eu não sou omelete não, mas eu cresci para ser batido. Tem gente, irmão, que vai ser formada à base de pancada. E isso nunca me traumatizou. Incrível, né? Como é a diferença de uma geração para outra. Isso nunca me traumatizou. Uma vez eu falei um palavrão sem querer na frente dela, ela pegou uma pimenta desse tamanho, botou na minha boca, eu fiquei com desse tamanho, isso é para tu nunca mais falar palavrão. Eu poderia ficar traumatizado, ir para o quarto, ligar o ar-condicionado, tudo escuro, botar um casaquinho preto e ficar, minha mãe, eu botou pimenta na minha boca, eu estou revoltado. Eu estou aí até hoje. Diferença de gerações, diferença de comportamento, diferença de como se ensina um filho. Amém? Então, deixa eu avançar aqui, que eu fico nessas histórias, né? Vou contar uma palavra. Então, o herdeiro, ele passou pela justificação, nos tira da injustiça e nos faz justo. O meu justo viverá pela fé. Amém? Ele nos regenerou, porque nós estávamos mortos, e Ele nos vivificou, regeneração, e nós passamos pelo último critério, adoção. A adoção é o processo de recebimento por parte de uma família, mas que nasceu em outra. O que é adoção? É alguém que não é da família, falei isso de manhã, é alguém que não é da família, ele é recebido por outra família, e ele tem o mesmo amor, o mesmo carinho, e é participante da mesma herança. Não tem distinção se ele é filho do sangue ou filho da adoção. Filho é filho. Amém? E aí João 11, 12, eu já li para você que ele veio para os seus. E os seus o rejeitaram. Então Deus deu o poder de se tornarem filhos. Quando os judeus se converterem, eles serão tão filhos quanto nós. Amém? Quando eles reconhecerem Jesus como Mashiach, quando eles receberem Jesus como o Salvador, como Cristo, eles também serão filhos como nós. Só que nós somos filhos porque fomos adotados pela cruz, adotados pelo seu amor. Aleluia. E aí eu falei tudo isso e você falou assim, aí está pensando aí, pastor, qual é a nossa herança? Preste atenção no que eu vou te dizer. Um filho que recebe a herança de um pai sem recursos é o mesmo filho que recebe a herança de um pai com recursos. A diferença são os recursos. O filho de um pobre, quanto o filho de um rico, quando recebe a herança, os dois são herdeiros. Só que cada herança tem um valor distinto, diferente. Amém? Nós precisamos entender qual é a nossa herança. Qual é a minha herança como filho? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Porque tudo. Qual é a minha herança? Tudo. Qual é a minha herança como filho de Deus? Tudo. Tanto padecendo quanto sendo glorificado. Tudo é meu. Aí ele continua: seja Paulo, seja Apolo, ou seja Cefas, que é Pedro,
seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que nos pertence? Primeiro, coisas imateriais. Ele fala de vida e morte. Ele fala de coisas materiais. Tudo é meu por herança em Cristo Jesus. A diferença é que algumas coisas eu não posso receber, algumas coisas eu não posso ter. Pastor, calma aí, então você está em contradição. O senhor acabou de dizer que tudo é seu. Sim, tudo é meu, mas nem tudo eu posso ter. Tem coisas desse mundo, se eu receber, me desvia. Tem coisas desse mundo, se eu receber, me afasta do amor de Deus. Tem gente que não tem nada, ganha 3 mil reais e acha que está com o filho na barriga, está com o rei na barriga. 3 mil reais. Então existem coisas que mesmo como filho, eu não posso receber. Por quê? Porque eu ainda não tenho maturidade. Mas tudo é meu. Você quer ver? Você quer que eu prove isso biblicamente? Lucas 15. Lucas 15. 31. Lucas 15, 31. Diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Vamos de novo, que isso é lindo. No 3, toda a igreja. 1, 2, 3. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O que é teu? Eu estou falando para filhos de Deus aqui, diga amém. Amém. O que é teu? Tudo. O que é nosso? Tudo. O problema é que a gente às vezes tem mentalidade de irmão mais velho. Esse texto aqui está falando do filho pródigo. Nós já falamos sobre eles aqui algumas vezes. Nós separamos esse texto em 3 estágios, lembra? O pai que perdoa, o filho que se perde e o irmão mais velho. Nós confundimos os evangélicos em si, confunde esse texto com o filho que se arrepende. Não é o filho que se arrepende, é o pai que perdoa. Porque quem se perdeu foi o filho. O pai não mandou o filho se perder, foi o filho que se perdeu. E quando o filho retornou, o pai o perdoou. E ele estava lá. A Bíblia vai dizer que o pai estava sentado todos os dias na varanda esperando quem voltar. E quando o filho retorna, o pai vê o filho, sai correndo. O texto diz isso. E um ancião, naquela época, se levantar para correr, para receber o mais novo, era desonra. Então ele se levanta e vai correndo até o filho. A Bíblia fala que ele beija o filho. A Bíblia fala que ele abraça o filho. Aleluia. E tem um simbolismo muito importante ali. Qual é? Ele manda botar roupa nova no filho. Ele manda botar anel no dedo do filho. E ele manda botar um calçado no dedo dos pés do filho. Pastor, o que isso quer dizer? Roupa quer dizer nova vida. Anel quer dizer autoridade. E sapato no pé quer dizer que ele não é mais escravo. Agora ele é filho. Porque só quem andava descalço era escravo. E aquele filho retornou numa condição de escravo. O pecado machucou ele. O pecado magoou aquele filho. E ele, a Bíblia fala, caindo em si. Sabe o que falta para muito filho? Cair em si. Falta cair em si, cara. Eu já contei uma historinha aqui uma vez do que aconteceu numa comunidade do Rio de Janeiro, para vocês, do pastor que evangelizava um jovem, e ele falava assim: pastor, eu vou para a igreja quando Deus me tocar.
Aí o pastor falava assim: então vamos orar para Deus te tocar, meu filho. Aí o pastor orava pela igreja, orava para Deus tocar ele. O pastor encontrava aquele jovem na comunidade, falava para ele abandonar aquela vida, falava: volta para Jesus, vamos para a igreja. Pastor, quando Deus me tocar, um dia teve uma operação na comunidade. Aquele jovem estava de plantão e ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo, ele sentiu uma bala nas suas costas, uma espinha. E a operação se deu, aquele rapaz sumiu um tempo. Daqui a pouco ele volta. Quando ele volta numa cadeira de roda. E o pastor fica feliz em saber que aquele jovem não morreu, que aquele jovem estava. E aquele jovem virou o pastor e falou assim: pastor, lembra quando o senhor orava por mim que eu pedia para Deus me tocar? Pois é, Deus me tocou. Agora eu não ando mais, mas eu conheci a Jesus. Tem muita gente que quer que Deus toque. Tu quer mesmo que Deus te toque? Quer mesmo que Deus te toque? A gente pode fazer uma oração agora. Apenas um toque. A gente ora aqui agora para Deus tocar. Só que eu não posso me responsabilizar qual vai ser o tipo de toque de Deus. Então, aquele jovem, a Bíblia fala, caindo em si. O que ele percebe, irmão? Na fazenda do meu pai, os servos têm o que comer. E eu aqui, desejando a comida que os porcos comem. Retornarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Me recebe como um dos teus servos. E ele volta. Porque o que Deus mais ama, e perdoa a expressão, é um crente com atitude. É um crente decidido. Sabe? É um crente que se decide. Daniel 8. E Daniel colocou no seu coração. E Daniel decidiu. E assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Gente, não foi ninguém que falou para Daniel não fazer. Foi uma decisão pessoal de Daniel. Eu não vou me corromper, eu não vou me igualar, eu não vou me vender. Oh, aleluia! Sabe o que eu estou lembrando aqui, pastor Elisete, Nabote? A minha vinha eu não dou, a minha vinha eu não empresto, a minha vinha ninguém toma, porque a minha vinha é minha herança. Ninguém toma a minha vinha. Aí Acabe falou: é? Ô Jezabel, que Acabe não era homem, né? Quem mandava era Jezabel. Acabe é um banana. Já lembra quando eu falo de crente banana? Quem manda é a mulher? Vai fazer a obra. Eu quero dizer, não se mete não. Aqui quem sabe que sou eu. É de banana. A mulher que toma frente para fazer tudo. Ô Carla, diz lá para o Eduardo que eu não vou hoje não. Poxa, eu não honro as calças que Deus me deu. Acabe era banana. Jezabel, ele falou que não vai dar. Ele vai dar para a gente, vão matar. Eu perco a vida, mas eu não entrego o que é meu. Sabe o que eu estou lembrando aqui agora? O Espírito me lembra? João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu o propósito. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade. Perdeu a cabeça, mas não deixou de ministrar. Perdeu a cabeça, mas não deixou de dizer: Deus está reprovando a sua conduta. O problema é que a gente quer se assemelhar a esse mundo. A gente quer agradar o mundo. Não, eu decidi. Então ele decidiu ir até o pai. Então o pai o honrou. E qual era o papel do irmão mais velho? Caramba, igual aquele de mais nova que eu saber, Crazy, igual o Naldo, no meme dele. Mas, Vitor, você voltou, Crazy. Oh. Abraçar o irmão. Meu Deus, meu irmão, você voltou, aleluia, você está bem, cara, caramba.
escravo. A Bíblia fala que ele chama o escravo e fala: o que está acontecendo lá? Não está sabendo? O teu irmão que estava perdido foi achado. Ele que se perdeu voltou. Ah, é? Por isso que está essa festa. E tu não sabe da pior. E tu não sabe da melhor. Não sei, me conta. Me conta. Teu pai mandou pegar aquele cabrito que era só no final do ano e assar para ele. Meu pai fez isso? Oxe, eu estou aqui, trabalho todos os dias como empregado e nem asinha de frango ele me dá. Aí ele vai questionar o pai. Aí o pai vira para ele, versículo 30, bota aí, Miguelzinho, 15, 30. Vindo, porém, esse teu filho, já não era mais irmão dele, era o teu filho. Olha a atitude do irmão mais velho. Nós somos os irmãos mais velhos. Nós temos que conduzir os irmãos mais novos a Jesus. Isso é maturidade. Eu me lembro, não há muito tempo, eu preguei esse texto aqui. E no final dessa mensagem eu fui fazer uma reunião para resolver um conflito interno que estava acontecendo. E eu me lembro que uma pessoa que estava no conflito falou assim: antes de eu falar qualquer coisa, eu gostaria se alguém queria falar alguma coisa. Aí alguém virou e falou assim: eu não tenho nada para falar porque eu não ofendi ninguém. Eu tinha acabado de pregar sobre a atitude do irmão mais velho perante o irmão mais novo. Rapaz, eu fiquei olhando aquilo. Eu fiz: isso não é a atitude do irmão mais velho. Eu passei quase 2 horas pregando aí, ninguém entendeu nada. Não, eu não tenho que pedir perdão porque eu não ofendi ninguém, eu fui ofendido. A Bíblia fala que mesmo que você não ofenda ninguém, você tem que pedir perdão. Se alguém der a tua face, vire a outra. Se alguém fizer você andar 1 milha, ande 2. O que está acontecendo com o povo de Deus, gente? O que está acontecendo com o povo de Deus que a gente ouve a palavra e a gente não guarda? Por isso que o apóstolo vai dizer, o apóstolo Paulo na ceia vai dizer que há muitos fracos e doentes. Por quê? Porque negligenciaram o motivo da ceia. O motivo da ceia nunca foi comer, nunca foi beber. As pessoas estavam entornando o caneco comendo, estava tendo plutonaria na ceia, e os mais pobres deixaram de lado. Quando na verdade o motivo da reunião da ceia era fazer memória do Senhor, era fazer aquela reunião até que ele viesse, até que ele voltasse. Então a ceia era sempre uma festa da inclusão, a festa do amor, a festa do perdão. E o que a gente faz da ceia hoje? A festa da exclusão. Só toma ceia quem está em comunhão, só toma ceia quem dá dízimo, só toma ceia quem é batizado. A Bíblia não fala sobre isso, e isso escandaliza algumas pessoas que me ouvem. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver o evangelho que nós não pensamos. Tinha um membro aqui, tem um membro aqui nessa igreja, membro mulher, porque não existe membra, é membro. Membro em outro lugar, na igreja é membro de um corpo, seja homem ou mulher. Amém? Então meus líderes nunca repitam isso. A membro da igreja, não existe membro, né? Membro. O pastor também é mestre, né? Tem que ensinar. Eu me lembro de um membro dessa igreja, quando nós estávamos evangelizando esse membro queria tomar ceia. E eu ia frequentemente lá no seu ambiente de trabalho para evangelizar, para falar com esse crente. E esse membro estava frequentando uma igreja que não deixava esse membro tomar ceia porque ela não era casada. E também porque ela não tinha sido batizada. E aí conversa vai, conversa vem, eu falei assim: irmã, eu respeito a liturgia da sua igreja, mas não quer dizer que eu concorde. Eu posso respeitar, mas não quer dizer que eu concordo. Está dando na Bíblia? Não, é a Convenção Americana de 1850 que fala. Mas o que diz a Bíblia? Não é porque o reformador fulano de tal fala, mas tem
Quer dizer que é mais importante a fundamentação dos teólogos do que o que diz a Bíblia? O povo de Deus. Para mim, o que vale está na Bíblia. Interpretada de uma maneira correta, não com a minha visão, não com a visão da nossa igreja, mas com a visão do reino. Aí eu falei para essa pessoa assim, eu vou voltar para a herança para a gente finalizar. Eu falei assim, cara irmã, fulana de tal, você entrega seu dízimo nessa igreja? Entrego, todos os meses, na verdade eu dou por semana. Eu falei, que estranho. Estranho por quê? Pastor, tem que ser por mês? Eu falei, não, estranho, porque você não pode tomar ceia. Você não pode se batizar porque você não é casada. Mas eles podem aceitar o seu dízimo, ou é 8 ou 80. Se a gente tiver que excluir, exclui por completo. Não, mas eu vou te excluir aqui agora. Mas não esquece a contribuiçãozinha não, irmã. O que essa liderança me ensina? Eu estou mais importante, eu me importo mais é com o teu bolso. Se a tua alma vai para o inferno, vai para o céu, pouco me importa. Eu quero que você tenha o seu dinheiro aqui para me continuar bancando a minha instituição. Irmãos, isso não é uma não. São várias que estão assim. Ah, o senhor fala isso porque a sua igreja é pequenininha. Não, não é por isso não. É porque eu conheço o Deus das Escrituras. E eu sei que a mão dele também é pesada. Lembra daquele filme, A Mão que Balança o Berço? A mão dele também pesa. Assim como o pai dá uma lição no filho, às vezes dá umas coças, papai de vez em quando bota a gente no estéreo. Então, voltando aqui, o irmão tinha a mentalidade de quê? De escravo, de servo. Vindo, porém, este teu filho, não era mais irmão dele, agora era o filho do pai, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, ainda fez questão de acusar o pecado. Ai, irmão, me perdoa. Lembrei de outro negócio aqui que já passamos aqui nessa igreja. Uma vez, numa reunião de líderes, eu dei alguns nomes para batismo. Aí virou um santo homem aqui dentro e falou: eu não concordo do fulano de tal ser batizado. Eu falei: olha, por que, irmão? Não, porque ele não veio à igreja, porque ele não participa dos cultos. Eu falei: ué, agora para ser batizado tem que frequentar a igreja e ver os cultos? Para mim, para ser batizado tem que aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Não, irmão, você sabe por que o irmão não vem à igreja? Está aí agora um bom motivo para você ajudar a evangelizar esse irmão, consolidar esse irmão. Você está entendendo que a gente quer julgar as pessoas com o nosso parâmetro? Nessa mesma reunião, eu levei alguns nomes para ser levado ao ministério, como obreiro. Eu não concordo. Por quê? Porque de vez em quando a irmã vem com uma saia 2 dedos acima do joelho. Falei: mas irmão, está observando a saia da irmã, meu irmão? Quer dizer, você está olhando a irmã do outro, está esquecendo de olhar a tua irmãzinha dentro de casa? Você está entendendo? Comportamento de irmão mais velho. Ele desperdiçou, faz questão de falar o pecado do cara. Gente, o que a pessoa mais quer é ser abraçada. Não, miserável, tu pecou! O pé no pescoço, tu pecou! Irmão, mas eu quero viver. Não, tu tem que morrer! Que isso, irmãos? Que evangelho é esse que a gente vive? O evangelho de caça às bruxas. Se fosse nos anos 80, falar caça-fantasma, com geleia. Mas não! É o evangelho do caça às bruxas. Vamos lá! Ih, essa velha aqui está em pecado, não pode! Ih, esse rapaz aqui tem cavanhaque. Irmãos, você sabia que alguns anos atrás usar cavanhaque na igreja era pecado? Não pode, porque era o diabo que usava cavanhaque. Meu Deus! Esse irmão aqui estava
crucificado. Não pode, não tem que fazer a barba. Não pode. As irmãs não podiam vir de vermelho na igreja. Você está achando que a Estela ia vir com essa unha bonita dela aqui? Ia ser parada no meio do caminho. Os obreiros tinham algodão e acetona. Os mais antigos aqui sabem disso. Não, mas é aquele já não quer saber, mete o tesourão. Não, foi R$300. Isso é vaidade, não pode. Não vai para o céu. Irmão, está achando que essas irmãs da sobrancelha de carvão iam para o céu? Naquela época não ia, não. Se a igreja de antigamente visse essas irmãs com essas sobrancelhas hoje, ia ter um grupo de intercessão de joelho dobrado com a mão estendida. Não, você está entendendo? Que a gente, é o que Jesus falou, Diácono Eduardo. Nós estamos fazendo o quê? Coando o mosquito e deixando o cabelo passar. Você está preocupado com coisas banais. Ah, porque a fachada da igreja é preta. E o diabo está entrando e destruindo as famílias. Estão entendendo o comportamento do irmão mais velho? Que deveria ser o comportamento do irmão maduro? Aí ele fala assim, ó. Mataste um bezerro cevado por causa dele. Aí o pai, um homem maduro, de cabeça branca, vem e fala assim, ó, 31. Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Aí a lição fica, às vezes o cara está presente, mas não está perto. Ele sempre estava lá, mas ele não estava perto do pai. Porque se Reinaldo, se ele estivesse perto do pai, ele saberia os sentimentos do pai tinha. Ele saberia. Vamos avançar. Cuidado com os irmãos mais velhos que ainda não amadureceram. Esses maltratam, humilham, reprimem e até colocam para fora os mais novos. Eles só são velhos de evangelho. Eles só têm 20, 30 anos de evangelho, mas ainda não amadureceram. Porque se tivesse amadurecido, trataria bem o filho. Amém? Então, irmãos, o que é nosso? A gente não consegue mensurar o que é nosso. Por quê? Porque o que está escrito em Efésios 1:3. E eu já estou finalizando, são 8h15. Tenho 15 minutos para terminar a reunião de hoje. Efésios 1:3. Bendito o Deus. Não, vamos com fé, a gente está terminando. Amém? Bendito é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você é abençoado ou não? Você é abençoado ou não? Sim. Será que eu preciso de uma campanha para dizer que eu sou abençoado? É só ir para a Escritura. Por isso que eu disse aqui de manhã hoje, as Escrituras amadurecem. Revelação, profecia, visagem, só deixa o crente mais menino. Eu volto a dizer, por isso que tem muita igreja deixando o menino rodar. Porque a igreja de menino só tem menino. Então deixa o menino rodar, deixa, irmão. Porque crente maduro já entende quem ele é. Ele já sabe que ele já tem uma herança. E qual é a herança dele? Todas as bênçãos espirituais nos lugares. Então, se Cristo padeceu, eu padeço com Ele. Se Cristo venceu, eu venço com Ele. Amém? Amém. Por causa de uma mentalidade errada, ignoramos a herança e deixamos de desfrutar o que nós temos. Aí eu quero finalizar com vocês Oséias 4:6. Oséias capítulo 4, verso 6. Vamos ver se o Miguel vai ser rápido. Caramba, café, hein? Parabéns. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que o povo de Deus estava errando aqui? Porque ele faltou o quê? Eu quero colocar um grifo meu ali. Faltou-lhe maturidade. Quando nós não temos maturidade, nós somos destruídos. Quando nós não temos maturidade, nós não alcançamos a herança por completo. Deixa eu contar uma última história e a gente finaliza aqui. Essa história quem conta é Charles Spurgeon, um dos grandes avivalistas que nós tivemos nos séculos passados. Ele disse que certa vez foi chamado a visitar uma senhora de idade, e essa senhora estava definhando na sua casa, e ele foi chamado para orar por ela. Na verdade, chamaram ele para ver se abençoava a morte daquela mulher em paz, porque ela já estava no final da vida e já estava há alguns anos acamada. E aí Charles Spurgeon chegou, pastor Charles chegou para orar aquela mulher. E antes de orar, ele começou a bater um papo com ela, qual é o seu nome, qual é a sua vida. E ele observou que havia um quadro, uma moldura pendurada na parede com uma carta. E aquela mulher da conversa disse: olha, eu trabalhei com uma das pessoas mais importantes da cidade, e ela adquiriu uma doença e morreu. E aí, antes de morrer, ela me deu essa carta, mas eu decidi não ler essa carta porque me lembraria ela. Então eu decidi colocar no quadro, para sempre me lembrar dessa boa patroa que eu tive. Só que a vida foi sendo ruim para mim, foi castigando. E agora eu estou aqui, como o senhor tem visto, pastor. Aí o pastor falou: eu posso ler a carta? Ela pode. Quando o pastor Charles abriu a carta, era um testamento. Que aquela senhora, que aquela moça que adquiriu uma doença, que aquela senhora trabalhava, havia deixado para ela. E o pastor começou a ler e falou assim: mano, a senhora me permite que eu leve essa carta para levar para alguém avaliar? E chamou o advogado, chamou especialistas, e constatou que aquilo que estava escrito era verdade. Era um testamento que aquela moça havia deixado para aquela senhora. Só que aquela senhora nunca teve coragem de acessar aquela herança. Então tinha uma casa fechada, tinha dinheiro, tinha tesouros que era daquela mulher, que ela não tinha acessado porque ela decidiu que ficaria num quadro. E ela estava vivendo uma vida, um final de vida miserável, porque ela não tinha conhecimento da sua herança. Você sabe que muitos crentes são assim? Eles estão vivendo uma vida que não é para viver. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sou contra a prosperidade, não. Eu creio que Deus pode prosperar a gente aqui, diga amém. Eu creio que Deus pode prosperar a tua vida, sabe por quê? Quando você prospera, a obra dele prospera, a obra dele avança. Eu oro para pessoas aqui ganhar mais de 5 mil reais. Eu oro para que pessoas aqui possam ganhar acima de 2 dígitos. Por quê? Porque você ganhando acima de 2 dígitos, a fidelidade de Deus vai se manifestar nessa igreja. Daqui a pouco a gente sai daqui, compra um outro lugar, a gente bota um telão, a gente bota cadeiras mais confortáveis, a gente vai ter um espaço baby, a gente vai ter uma estrutura. Por quê? Porque nós temos pessoas que são fiéis a Deus. Deus está prosperando. Nós vamos ter uma Kombi para levar as senhoras, uma Kombi para levar os jovens na saída. Amém? Amém. Vamos ter um lugar para botar nossos carros no estacionamento. Oh, glória. Pastor é igual José. Amém? Só que tem muito crente que vive numa miséria desgraçada, me perdoando a expressão. E as pessoas que cercam ele não conseguem ver Deus na vida dele. Por quê? Porque ele não acessou a herança por completo. Está vivendo
que nem filho de Deus merece viver. Por quê, irmão? Porque não cresceu, não amadureceu, está sempre naquele mundinho. Ah, Deus vai falar comigo aqui agora. Deus fala contigo todo dia. É só tu abrir a Bíblia, é só tu dobrar o joelho. Mas não se contra essas coisas, não. Não sou contra os dons. Nós somos uma batista renovada. Só que a gente precisa entender, irmãos, quando o Espírito está agindo e quando é o homem. Eu já vivi com essa senhora aqui coisas terríveis. Qualquer um na nossa natureza, passando pela que a gente passou, teria abandonado o Evangelho. Fui para a igreja, minha vida não melhorou. É porque a gente não veio para a igreja para melhorar a vida. A gente veio para a igreja para ganhar o céu. Sabe por que tem muita gente que desistiu? Porque achou que a igreja ia mudar eles de vida. Porque tem muita gente na televisão, no rádio, na internet, dizendo: entrega a tua vida a Jesus, que a tua vida vai mudar. Sim, vai mudar. Você vai sair do estado de criatura para o estado de filho. Hoje, eu vivo prosperidade no meu trabalho. Hoje, eu vivo prosperidade por quê? Porque eu tenho 2 graduações. Hoje, eu vivo prosperidade porque eu tenho curso técnico. Hoje, eu vivo prosperidade porque minha esposa tem faculdade, porque minha esposa também ganha bem. Isso não tem nada a ver com igreja. Isso tem a ver com o quê? Eu decidi mudar de vida. Eu decidi ir mais longe do que meus pais foram. A minha mãe nunca saiu do Rio de Janeiro. No máximo que foi a Caxias, que ela mora aqui agora. Eu já rodei o Brasil todo, de avião, e fiquei nos melhores hotéis, comendo as melhores comidas. Eu fui em lugares que meus pais nunca foram. E eu tenho outros lugares para ir ainda, para pregar o Evangelho. E os meus filhos, eu declaro nesse lugar, eles vão mais longe do que eu. Os teus filhos, o teu filho, Igor, vai mais longe que você. O teu filho, Bia, vai mais longe que você. Os teus filhos vão voar mais alto do que você já voou. Por quê? Porque é uma questão de decisão. Você hoje está aqui buscando pela tua família. Você acha que isso passa batido aos olhos de Deus? Deus sabe. Deus vê. Então, irmão, qual é a minha herança? A minha herança é tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Eu sei que é difícil ver a mentira. Sabe, irmão, é teu. Cara, tu é filho. Moça, tu é filha. E o Pai quer que você volte. Volte. Oh, aleluia. Sabe, querido, não deixa essa oportunidade passar. Não deixa essa oportunidade passar. Será que hoje não é o dia de você ter uma aliança com Jesus novamente? Será que hoje não é o dia que Deus marcou para você ter uma aliança com Jesus, ter um compromisso de novo com uma igreja local, desenvolver novamente os teus dons? Oh, aleluia. Me ajuda aí, filho. Bota mais alto esse teclado. Isso. Aquela bonita filha do Espírito. Isso. Deixa eu marcar isso. Parece o Gabriel Guedes, né? E a benção. Mas será que não é o momento de você voltar? Irmãos, eu decidi todos os cultos chamar pessoas para Jesus.
Eu não sei como você entrou aqui dentro. Você pode ser membro, pode não ser membro. Você pode estar me acompanhando pela internet aí agora, pelo Face, mais tarde pelo YouTube. Quem sabe na hora de você voltar para Jesus, deixa eu orar por você. Deixa eu ser participante dessa nova vida. Deixa eu ser o teu pastor. Deixa eu te ajudar como alguém me ajudou um dia a voltar para Jesus. Pastor, mas eu tenho pecado. O pecado hoje ele vai ser perdoado, porque o sangue do Senhor, ele é para perdão dos pecados. O que não pode, irmão, é tu continuar vivendo nesse mundo. Tu já foi conhecedor, tu já conheceu as Escrituras e vive nesse mundo como se nada tivesse acontecido. Eu quero te convidar, feche os seus olhos, por favor. Toda a igreja, feche os olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E se por acaso alguém aqui ou na internet quiser entregar a vida a Jesus, eu vou fazer uma oração. Com os olhos fechados, você vai primeiro orar a Deus aí agora, sozinho. Oh Deus, Deus, na tua presença nós nos encontramos. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu não vim aqui essa noite à toa. Eu não sou, Senhor, fruto do acaso. Eu não sou como aquela música que diz: o acaso vai me guardar quando eu vou estar distraído. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o filho é destinado e guiado a andar debaixo da unção de Deus. Portanto, Senhor, essa é a minha oração. Eu me arrependo se eu pequei contra Ti, se eu abandonei aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Mas hoje, Senhor, eu quero retornar. Eu quero novamente botar a aliança no meu dedo. Por favor, Senhor, me leva, me transporta de novo para esse ambiente de glória. Me leva novamente à sala do trono. Me leva novamente, Senhor, a estar diante de Ti como filho. Vem, Senhor, e toca a minha vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, há alguém no nosso meio que deseja retornar a Jesus. Primeiro, aceitar Jesus pela primeira vez. Pastor, eu nunca aceitei Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Tem alguém no nosso meio que deseja entregar a vida a Jesus? Se tiver, você pode levantar a sua mão. Ninguém aqui vai te recriminar. Ninguém aqui vai te condenar. Amém? E o segundo pedido, a segunda palavra e última é: tem alguém aqui que deseja retornar para Jesus? Ter uma aliança, ter um compromisso novamente com o Senhor Jesus? Há alguém no nosso meio que deseja retornar para Jesus e colocar novamente a aliança no dedo? Se tiver, eu gostaria de te conhecer. E antes de encerrar o culto, eu quero orar pela sua vida. Há alguém no nosso meio? Bem? Na internet, há alguém? É só você digitar: pastor, eu quero. Nós vamos pegar o seu comentário e vamos entrar em contato com você. Bom? Irmãos, você quer aceitar Jesus? Quer? Quer mais não? Tá bom, então. Vai ter um tempo, né? Irmãos, eu não sou vendedor de feira, eu sou pregador. O vendedor da feira, ele fica até vender o último legume. Eu sou profeta. Eu vim trazer a mensagem, eu tenho que ir embora. Amém? Se não há ninguém no nosso meio, nós vamos encerrar o culto aqui agora, para a glória de Deus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Fique de pé, vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Irmãos que nos visitam, se os amados puderem deixar o número para nós entrarmos em contato. Nosso próximo culto aqui é quarta-feira, 19h30, tá bom?
No final de semana, o nosso estudo é domingo, 9h30, manhã devocional com escola bíblica, e esse culto de evangelístico de celebração domingo à noite, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Você ganhou lembrança, Reinaldo? Já ganhou lembrancinha? Quando veio aqui? Não? Nosso já ganhou. Nosso não tem mais direito a vir, não, tá, irmão? Já ganhou 300 livros também, né? Dá para o Reinaldo lá. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu orar com você. E antes de ir embora, não vai embora sem apertar minha mão, tá bom? Deixa eu entrar em comunhão com você também. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu amado irmão, não somente hoje, mas até a volta de Jesus. Quem crê, diga amém. Maranata.